aconteceu assim. Eu fiquei andando no meio da igreja, no momento da pregação da palavra de Deus. A irmã Giovana vai nos trazer a palavra e eu tenho certeza que vai falar ao nosso coração. Pode até isso. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui, como sempre, mas nunca é fácil, né? Eu nunca me canso de dizer isso. Porque você falar a palavra de Deus é algo muito sério. E requer que você, no mínimo, viva aquilo que você está falando. E nem sempre é fácil viver aquilo que a gente fala, tá, irmãos? Nem sempre. Mas, para não ficar nas minhas palavras, eu quero que a igreja declare comigo agora que não há outro Deus igual ao nosso. Igual a mocidade, os adolescentes cantaram aqui. Porque foi uma das formas que Deus usou para confirmar a mensagem que eu preparei nessa noite. Vamos lá? Não há outro Deus igual ao nosso. E olha que interessante, irmãos. Eu preparei a mensagem, mas eu vim com aquilo no coração. Será que é isso mesmo que eu preciso falar? E Deus me confirmou. E eu anotei aqui, através de que forma que Deus me confirmou. Porque a mensagem que eu preparei, ela vai falar um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo. E eu escrevi assim, aqui, rapidinho, aqui em cima do púlpito mesmo. O inimigo quer fazer que nós nos esqueçamos o preço que foi pago na cruz. Foi o que o irmão Juan trouxe aqui, que ele falou. O inimigo quer fazer a gente esquecer isso. O que o grupo Forja cantou, ele não quer que nós tenhamos um momento a só com Deus. Ele não quer. E o que foi cantado aqui no começo, eu não sei se vocês se lembram, ele quer nos tirar do Santo dos Santos. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não consegue ficar em outro lugar. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. O versículo é o versículo de número 34. Irmãos, a minha versão ela é um pouquinho diferente. Então eu vou ler aqui a minha versão, tá? Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Vamos de novo. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vós inesperadamente. Irmãos, só para a gente contextualizar um pouquinho. Precedias, o que fala aqui, era alguns dias antes de Jesus ser preso. Então ele deixou algumas orientações para os seus discípulos. E uma foi essa: tenham cuidado. Se a gente ver aqui no comecinho do capítulo 21, eu até grifei aqui o versículo de número 8, também fala assim, ó: cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. O tempo está próximo, não o sigam. Mais uma orientação que Cristo nos deixou. Mas eu quero atentar a essa. Tenha cuidado para não sobrecarregar o vosso coração de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vós inesperadamente. Vamos começar a entender esse versículo. Tenha cuidado. O que Cristo quer dizer aqui? Tenha cuidado. Estejam alertas, estejam atentos, sejam prudentes, estejam ligados. Irmãos, eu não sei se vocês viram, mas eu creio que muitos viram
No sábado, nós estávamos reunidos ali em família, comemorando o aniversário da Valentina, e algo me chamou a atenção na internet. Vocês viram aquela moça que foi jogada daquela ponte sem corda? Eu acho que todo mundo viu, né? A princípio eu achei que era IA, porque hoje em dia tudo é IA, né? Mas com o passar do dia a gente foi vendo que aquilo ali era verdade. E no decorrer dessa semana algo me chamou a atenção. Geralmente quando a gente vai fazer um esporte assim, a primeira coisa que a gente checa é a corda. Tinha muitas pessoas ali. 3 instrutores e mais a jovem. Ninguém viu que a corda não estava amarrada nela. É isso que Cristo fala. Vai chegar dias que vocês vão estar tão desapercebidos que ninguém vai ver que a corda não está mais amarrada. Que o inimigo está tão perto de ceifar a sua vida e você deixou a cruz, a corda. Isso mexeu muito comigo. Muito comigo. E me fez pensar em que momento nós deixamos a nossa corda, em que momento nós paramos de olhar para a cruz. O decorrer do versículo também fala aqui, para não sobrecarregar o vosso coração. Nós já aprendemos aqui que coração aqui quer dizer vida. Então vamos trocar aqui a palavra para não sobrecarregar a sua vida de libertinagem. Sabe o que eu fico impressionada, irmãos? É que a Bíblia ela é tão atual, que é como se Jesus estivesse falando assim, ó, para nós. Vocês sabem o que é libertinagem? Eu vou explicar para vocês. Libertinagem é o uso da liberdade sem responsabilidade. Nós não vivemos uma liberdade hoje. Nós temos liberdade de ir e vir. De você falar de Cristo. Ainda temos essa liberdade. Mas haverá um tempo em que essa liberdade, já chegou o tempo, não haverá, já chegou o tempo, que essa liberdade se tornará libertinagem. Nós estamos vivendo esse tempo, em que a liberdade ela é vivida sem responsabilidade, sem limites morais ou respeito ao que é certo. Ou melhor, o que é certo o que é errado virou certo, o que é certo virou errado. Esse tempo sobreveio sobre nós. É fazer tudo aquilo que você deseja, sem considerar as consequências para si mesmo e para os outros. Isso é libertinagem. É como se Jesus estivesse aqui falando agora, olha, meus filhos, vai ter um tempo em que vocês vão ter que tomar cuidado. Porque o excesso de liberdade é perigoso. A liberdade sem controle é perigosa. É isso que o versículo fala aqui. E sabe o que mais, irmãos? Eu nem preciso falar da bebedeira, né? Eu não preciso falar porque se a gente for pôr ao pé da letra, quando você está alcoolizado, você não pensa direito. A primeira coisa que é perdida é as suas faculdades mentais. Elas são meio que comprometidas, vamos se dizer assim. E a ansiedade da vida. Irmãos, vivemos num tempo em que cresce a ansiedade. Eu pesquisando sobre esse assunto, eu achei esse dado. Segundo a OMS, 1 em cada 7 adolescentes sofrem de distúrbios ansiosos. 1 em cada 7. É um número assustador. E a Bíblia nos alertou sobre isso. A todo momento, a Bíblia nos alertava sobre isso. E não só a ansiedade, a depressão. E o que é a depressão? É uma condição em que a pessoa vive em profunda tristeza,
se apegando muitas vezes a pensamentos negativos e ao passado. Quando nós vemos os nossos adolescentes sofrendo com a ansiedade, que é o quê? O medo do futuro. Do outro lado, nós vemos jovens, adultos, senhores, senhoras se acabando na depressão, presos ao passado. E nós esquecemos do quê? De tomar cuidado. De viver o presente, de estar no presente. É isso que o versículo diz. Tenham cuidado. Esse tenham cuidado se refere ao tempo presente. Não é ao tempo que passou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Cristo deixou para nós as orientações. Tenham cuidado para não sobrecarregar a sua vida. É como se ele falasse para nós: não vivam tão ansiosos. Confiem em mim. Não se apeguem no passado. Eu já venci tudo que passou. A minha cruz te deu o direito de filho. A minha morte te deu esse direito. E do que nós temos medo? Do que nós estamos nos apegando? Eu sei que é muito difícil vivermos nos dias em que nós estamos vivendo. Realmente nós temos vidas que nos levam a ter uma ansiedade. Nós não temos mais tempo correto para comer, não temos mais tempo correto para dormir, a gente come quando dá, a gente dorme quando dá. E isso faz em nós gerar ansiedade. Mas a Bíblia nos adverte: tenha cuidado, sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer, irmãos. É isso que o diabo quer. Não se assustem com o que eu vou dizer para vocês agora. O diabo, ele quer nos ver cada vez mais ansiosos e depressivos. É isso que ele quer. Sabe por quê? Porque se ele nos deixa depressivo, nós ficamos presos ao passado. Se ele nos deixa ansiosos, nós ficamos com medo do futuro. Só que nós estamos vivendo o presente. E é no presente que ele vai te destruir. É no presente. Sabe por quê? Ele sabe o preço que foi pago. Ele sabe qual é o futuro dele. E você também sabe qual é o futuro dele. E por que você está ansioso? A Bíblia fala, lá em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele todas as vossas, as nossas, as minhas, as suas ansiedades, pois ele tem cuidado de nós. Sabe por que ele faz isso, irmãos? Para nos fazer esquecer do essencial. O que é o essencial, irmã Giovana? É a última parte do versículo, que fala assim: aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é esse dia? Se você não sabe, eu vou te responder agora. É o arrebatamento. É o arrebatamento. O que eu quero dizer com isso? O que o diabo quer? Que você perca a sua salvação. É isso que ele quer. Que você vá junto com ele para o inferno. É isso que ele quer. Aquele dia não passa desapercebido. A Bíblia nos fala que, lá em Mateus 24 e 27, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não tem como a gente prever.
Num dia de chuva, a gente consegue até prever um trovão. Porque geralmente antes do trovão vem o quê? O relâmpago. Mas o relâmpago a gente não espera. E geralmente quando acontece o relâmpago que dá aquele clarão, a gente leva um susto. Assim será a vinda do Filho do Homem. Outro versículo, se eu não me engano, de 1 Pedro, fala que ele virá como um ladrão. Você espera o ladrão? Você não espera. E é por isso que, mais uma vez, eu quero te dizer, meus irmãos, eu quero falar para toda a igreja isso. O diabo, ele quer que nós ou estejamos ansiosos ou depressivos, para não estarmos atentos, tomando cuidado. Fiquem ligados. Esqueçam a cruz, é isso que ele quer. Se lancem na liberdade que hoje eu ofereço. Só não esqueçam que você está sem corda. E o fim trágico para essa libertinagem, é a morte. E não é a morte do corpo físico. É a morte do corpo espiritual. A Bíblia, ela conta uma história de um moço que tentou usar a liberdade que ele tinha de uma forma errada. Esse moço, ele era filho de um pai muito rico. Acho que vocês já até sabem a história que eu vou falar, né? Ele era filho de um pai muito rico. E do nada, dá a entender-se na passagem que ele morava num lugar, vamos se dizer, como nós aqui no interior, cidadezinha pequenininha. E ele resolveu chegar ao pai dele e pedir para o pai dele que lhe desse a parte da herança que era de direito dele. E assim o moço fez. E o pai atendeu o pedido do filho. Ele usou da liberdade que ele tinha para requerer algo que ainda não era o tempo, porque geralmente a gente recebe uma herança no seu devido tempo, mas aqui dá a entender que não era o tempo dele receber essa herança. Pegou as suas coisinhas e deu linha, como dizem, né, hoje em dia. Foi embora. Foi embora, vamos se dizer que para a capital. Chegando na capital, os olhinhos brilharam. Festa em cima de festa. Farra em cima de farra. Amigos, mulheres. Até que acabou o dinheiro. E aí? O que aconteceu com o jovem? Teve que trabalhar. Teve que arrumar um emprego. E o emprego não foi nada bom. Porque conta na Bíblia que no emprego que ele estava, ele tinha que lidar com animais, e ele se encontrava numa situação tão deplorável que ele tinha vontade de comer aquilo que ele oferecia aos animais. A liberdade sem responsabilidade. A ponto de você querer comer aquilo que é desprezado, ou aquilo que não é para você comer. É a libertinagem. E ele, parando para analisar, ele decide voltar a casa e pedir para o pai que o perdoasse e o recebesse novamente como servo. Ele não tinha nem a coragem de pedir para o pai o receber novamente como filho. Ele queria ser recebido como servo, de tão deplorável que era a situação que ele se encontrava. E é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Nos oferecer uma liberdade sem responsabilidade. Assim como diz aqui o versículo. Uma liberdade do qual pode nos custar a vida. Diferentemente da história que eu estou te contando, do filho pródigo, o pai estava lá, o recebeu de braços abertos. Colocou ele de novo na posição de filho,
o perdoou, assim como Jesus fez por nós ali na cruz. Ele nos perdoou, independente do nosso pecado. Ele nos perdoou. Nós tínhamos vontade de estar comendo aquela comida que era oferecida para os animais, porque é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos suja, ele nos transforma em algo terrível. Mas ele, através do seu sacrifício, Jesus, através do seu sacrifício, eu não me canso de falar isso, nos perdoou, nos recebeu, e hoje nós somos tratados como filho. Como filho, estamos todos caminhando para que daqui uns tempos, e eu creio que não vai demorar muito, esse dia que aqui fala o versículo aconteça. Estamos todos nós caminhando para o arrebatamento da igreja. E eu volto a falar para você, mais uma vez, você está atento? Esse dia vai te pegar desapercebido? Ou você está preocupado demais com o futuro ou preso demais no passado? Ou muito preocupado em viver a liberdade desses tempos? Eu te pergunto isso hoje. Haverá um tempo em que nós não estaremos mais aqui. Aleluia. E eu não me canso de falar isso. Toda vez que eu prego, eu acho que eu falo isso. Eu quero ver todos lá, comigo no céu. Eu sei que é uma palavra difícil, eu sei que é uma palavra que a gente não dá muita glória a Deus. Mas eu quero te lembrar que aquilo que Deus tem preparado para nós é algo que as nossas mentes humanas jamais conseguirão imaginar. Eu fecho os meus olhos aqui, irmãos, e eu imagino algo de mais lindo, mas é muito além. Aquilo que Cristo tem preparado para nós. A Bíblia fala que aquilo que não subiu ao coração, né, que os olhos não viu, o que não subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para nós. Se isso não te dá um fio de esperança, eu não sei o que pode te dar. Irmãos, não estejais ansiosos, nem depressivos. Vivemos num tempo em que a informação nos ajuda. Cristo deixou meios para nós vencermos a ansiedade. O primeiro dele é a sua palavra. O segundo, irmãos, temos médicos, tratamentos. Não se envergonhem, não é motivo de vergonha. Eu mesmo já precisei fazer usos de medicações para ansiedade e depressão, porque a gente não podia ter um só, tinha que ter os dois, né? Mas amém. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu não preciso mais. Mas não quer dizer que eu ainda não tenha momentos assim. Mas eu tenho algo em mim que me dá esperança. O Espírito Santo me lembra a todo momento: o seu lugar não é aqui. Você não pertence a esse mundo. Nós estamos aqui, você está aqui de passagem. Mas fiquem atentos. Abram os olhos. Abram a vossa mente. Fiquem ligados. Tenham cuidado para não sobrecarregar a vida de vocês de libertinagem, bebedeiras, ansiedades da vida. E que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Irmãos, estejamos atentos. O dia do Senhor está às portas. O arrebatamento é real. A vinda de Cristo é próxima. Nós vemos sinais a todo momento.
Parece que tudo aquilo que está escrito na Bíblia se cumpre um atrás do outro. Está chegando a hora de nós partirmos. Está chegando a hora. E não é só o arrebatamento coletivo. Porque nós sabemos que existe 2 tipos de arrebatamento, né, irmãos? Cristo pode simplesmente falar, chegou o fim dos seus dias e a sua vida aqui na terra acabar. E você está preparado para esse arrebatamento também? Ou você está preso ao futuro? Quer dizer, ou você está preso ao passado e ansioso com o futuro? É muito sério. E mais uma vez eu quero falar para os irmãos. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Não esqueçam a cruz. Não esqueçam Jesus. Não esqueçam. Porque o inimigo é isso que ele quer fazer comigo e com você. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E de uma forma ou de outra ele tenta, te deixando preso no passado ou ansioso com o futuro. Ele sabe que ele não tem poder de mexer no futuro. E ele não pode voltar no passado, então ele faz você ficar preso lá. Mas ele sabe que ele pode te destruir aqui no presente. Esteja atento com o seu presente. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Fiquem firmes. Porque a Bíblia ela nos relata que sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos nos tempos difíceis, irmãos. E vai ficar mais difícil. Cada vez mais difícil. Mas se revistam de toda a armadura de Cristo. Se revistam do Espírito Santo. Porque também do mesmo jeito que o tempo difícil vai chegar a hora que nós não estaremos aqui. Que estaremos com Ele na glória. Desfrutando de tudo daquilo que foi nos preparado. Porque através do seu sacrifício, nós nos tornamos filhos de Deus. E eu te peço que se você estiver passando por um momento assim, aqui como ontem foi falado a respeito de amizade, se cerque de pessoas que te aproximam de Deus. Peça ajuda, não se envergonhe. Se nós somos irmãos em Cristo, é o nosso dever ajudar uns aos outros. Se eu não consigo, irmão, você caminha junto comigo. Se eu estou caída, você para me ajudar a levantar. É isso que nós precisamos fazer uns com os outros. É esse o mandamento que Cristo nos deixou, uns aos outros. Que nós gastamos o nosso tempo para servir, para propagar o Evangelho de Cristo. Para falar que tempos difíceis virão, mas virá um tempo em que nós reinaremos com Ele na glória. E eu sei que esse tempo está próximo. E eu quero te convidar, se você estiver passando por alguma situação que tem te afastado de Cristo, que você entregue tudo a Ele hoje aqui. Eu quero te convidar a se pôr de pé e orar junto comigo. Amém? Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração eu entreguei, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visite a tua igreja. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe, Senhor, daquilo que cada um tem passado. Dos momentos em que nós não temos força nem sequer para orar. Pai,
Mas hoje, diante do teu altar, nós entregamos todas as nossas ansiedades, todas as depressões, nós colocamos diante do teu altar e cremos, Senhor, que tu podes, que tu já entrou com providência. O nosso tempo não é aqui, Pai. Senhor, nos dá clareza espiritual para que possamos vencer dias difíceis. Pai, eu te peço, nos revista do teu Espírito Santo. Sê conosco, Pai. Nos ensina, Senhor, a ter cada vez mais amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.